Pronto, pessoal, 21 horas, 10 minutos, vamos iniciar a live. E hoje nós vamos falar sobre congelamento de células, congelamento de colunas, congelamento de linhas no Excel. Então, o congelamento de células, colunas ou linhas serve para você travar em uma informação, em um dado que tiver dentro de uma célula, ou dentro de uma coluna, ou dentro de uma linha, quando você insere fórmulas numa planilha, geralmente quando você está trabalhando com uma planilha muito grande, com muitas colunas ou com muitas linhas, ou com muitas células, com dezenas ou centenas de células, colunas ou linhas, e você precisa utilizar aquela coluna, ou aquela linha, ou aquela célula, para fazer um cálculo dentro da sua fórmula. Então você, ao invés de ter que fazer a fórmula na primeira célula, no caso, na célula que você está ali construindo a fórmula, e depois você tem que fazer na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, uma por uma, geralmente você faz na primeira, né, você constrói toda a fórmula ali, e depois você copia e cola para as outras. E quando você copia e cola, você precisa utilizar, é mais prático, melhor dizendo, você utilizar esse recurso do congelamento para você travar ali a sua referência de valor que está sendo utilizado dentro da sua fórmula, dentro do seu cálculo, dentro da sua equação que você está construindo dentro da fórmula, ok? Então, existem 3 maneiras de você trabalhar com congelamento. Ou você congela a célula, ok? A célula toda, ou você congela a coluna toda, ou você congela a linha toda. Então, nós vamos ver aqui as 3 formas de você trabalhar com congelamento, ok? Então, aqui, eu vou dar uma ampliada aqui no zoom, para ficar mais fácil aí para vocês enxergarem. Ok? Deixei bem grande aqui. E a primeira forma de você trabalhar com congelamento, que é a forma mais fácil, é o congelamento de célula. Então, aqui o exemplo é bem básico, ok? Eu estou trabalhando aqui com somente 2 linhas, a linha 7 aqui e a linha 8, fazendo referência aqui à célula travada D4, travada ou congelada, né? Que é a mesma coisa. Mas você poderia estar utilizando aqui dezenas ou centenas de linhas e colunas, ok? É mais para entender mesmo, compartilhar mesmo esse conhecimento, para vocês entenderem. Então aqui, eu tenho na célula D4 um preço unitário, ok? De um produto qualquer, que é R$ 89,99. E aqui, na linha 7, eu tenho entre as colunas D e H a quantidade vendida por dia, de segunda a sexta-feira, de uma determinada semana qualquer, ok? Então eu tenho aqui, de um único produto, o preço, que eu estou falando aqui, digamos que eu esteja falando de um único produto, que custa R$ 89,99, em todos esses dias, ele não muda o preço, ok? E aqui na segunda-feira eu vendi 54 unidades desse produto, na terça-feira 65 unidades, na quarta-feira 61 unidades, na quinta-feira 30 unidades, e na sexta-feira 76 unidades. E aqui embaixo, digamos que eu queira encontrar o faturamento, que é bem básico, uma conta bem básica aí, onde eu vou multiplicar o volume pelo preço, ok? O volume vendido naquele dia pelo preço unitário do produto, já que eu estou falando de somente um produto, ok? Então aqui embaixo, na célula D8, eu vou multiplicar, bem basicão mesmo, a célula D7, que contém aqui a quantidade vendida na segunda-feira, vezes, que é o asterisco, a célula D4,
que é o preço unitário desse produto. Ok? Multipliquei e deu lá R$ 4.859. Então, R$ 4.859 foi o meu faturamento da segunda-feira. E agora, para eu não ter que fazer um por um manualmente, né, de terça a sexta-feira, eu vou copiar e vou colar para o lado, ok? Então eu selecionei aqui a célula D8, copiei, vou selecionar aqui as células do lado, de terça a sexta-feira, colar especial fórmulas. Pronto. Como o meu cálculo aqui, na minha faixa de opções do Excel, aqui na aba fórmulas, do lado direito aqui, opções de cálculo, está automático, ele já calculou automaticamente e, obviamente, ele trouxe um resultado igual a zero. Por quê? Porque justamente aconteceu isso que eu expliquei no começo, né? Quando eu copiei essa fórmula aqui que eu fiz, me baseando nesse preço unitário aqui, único desse produto, que está na célula D4, da coluna D, e colei para o lado, ele correu junto. Ele foi colando. Na colagem que eu fiz da fórmula, essa célula ela foi correndo junta. Essa referência de célula foi correndo junto. Ele manteve aqui na linha 4, porém, na terça-feira, ele fez referência à coluna E, né, célula E4. Na quarta-feira, célula F4. Na quinta-feira, célula G4. E na sexta-feira, célula H4. Ou seja, ele não travou aqui o preço unitário na célula D4. Eu poderia, muito bem, ter copiado essa informação aqui e colado para o lado. Ia dar certo, como eu fiz agora e deu certo. Só que, digamos que eu esteja trabalhando com dezenas ou centenas de colunas, nesse caso aqui, né? Então, imagina, se eu colocar o preço, que é igual, se eu estou falando de um único produto, em todas essas dezenas ou centenas de colunas, eu estou pesando aquela planilha. Ou seja, eu estou colocando mais informações naquela planilha, que no final das contas, quando eu olhar aquele arquivo por fora, lá no Windows Explorer, por exemplo, eu vou ver que aquele tamanho ele está maior do que poderia estar. Então, quanto menos informações repetidas eu tiver na planilha, melhor. Ok? Já que eu estou falando de um único produto, não tem necessidade de eu copiar e colar, manter esse valor várias vezes repetidas na planilha, entendeu? Ok? Então, o que eu posso fazer aqui é congelar dentro da minha fórmula a minha célula toda, no caso a célula D4, que contém aqui o meu preço unitário, que é R$ 89,99. Como eu faço isso? Eu faço isso colocando um cifrão na frente do número 4, que no caso o número 4 é a linha 4, o que é número é linha e o que é letra é coluna, beleza? E colocando um cifrão aqui antes da minha coluna, que é a letra D. Só que eu não preciso fazer isso como eu fiz aqui, digitando manualmente. Deixa eu voltar aqui só para tirar aqui os cifrões aqui, ok? Eu posso utilizar a tecla de atalho F4. Então, quando eu dou um F4, eu editei aqui, né, a fórmula, dando um F2 ou clicando duas vezes na célula, ok? E aqui eu selecionei, eu coloquei o cursor piscando aqui em cima da célula que eu desejo congelar. Então aqui eu posso deixar o cursor piscando antes da letra da coluna aqui, antes da célula D4, no meio ou depois, não importa. Mas eu tenho que colocar aqui em algum lugar próximo aqui a célula que eu pretendo congelar, ok? Então aqui eu cliquei no meio, deixei o cursor piscando aqui no meio,
e dei um F4. Apertei a tecla F4 do teclado. Pronto. Automaticamente, ele já congelou toda a célula. Ou seja, ele colocou um cifrão antes da letra, que representa a coluna, e antes do número, que representa a linha. Ok? Deixa eu voltar aqui, que eu fiz besteira. Pronto. Dei um F4 novamente, e aqui ele congelou toda a célula D4. Então, se eu pegar esse resultado aqui, dessa fórmula, e copiar para o lado, ele vai manter travado ali na célula D4. Então, não importa a coluna que eu estiver colado, que ele vai sempre manter ali na célula D4, que é referente ao meu preço unitário daquele produto. Ok? E não é o caso aqui. Mas se eu tivesse, por acaso, que colar essas fórmulas para baixo, ele também ia manter congelado lá na célula D4. Independente da linha ou da coluna que eu tivesse colado. Ok? Deixa eu só voltar tudo aqui. Então, um F4, eu congelo toda a célula que é representada pela letra e pelo número. Agora, eu vou ensinar a vocês como trabalhar com congelamento de colunas. Beleza? Deixa eu só ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Rivânia Freitas, boa noite, Rivânia. Claudemir Santos, boa noite. Sérgio Bittencourt, boa noite, Sérgio. Catarina Maria, boa noite. Sônia Maria Barral da Silva, boa noite. Quirino Vieira, boa noite. Maicon Douglas, será que é o de Hollywood? Boa noite. Gabriel Ferreira, boa noite. Denis Jesus, boa noite. Ricardo Franchini, boa noite. A Nilda Teixeira está sempre com a gente aí, boa noite. A Leandra Gemac, boa noite. Então, agora eu vou explicar para vocês como trabalhar com congelamento de colunas, somente. E depois, para finalizar, o congelamento de linhas, ok? Então aqui, na coluna K, eu tenho o nome, a descrição de alguns produtos, do produto A ao produto I, 9 produtos. Na coluna L eu tenho o preço unitário desses produtos, ok? Entre as colunas N e P eu tenho o volume vendido de cada um desses produtos nos meses de outubro, novembro e dezembro, ok? O último trimestre aí do ano. E entre as colunas R e T eu tenho o faturamento que eu quero encontrar. Ou seja, eu tenho um espaço aqui reservado para eu calcular o faturamento em cima dessas informações que eu já tenho. É o volume vendido e o preço unitário de cada um dos produtos. Beleza? Nesse caso aqui, vocês podem reparar que cada produto, do A ao I, tem um preço unitário diferente. Certo? Então aqui eu não tenho necessidade, se esse preço ele não variou nesse período de outubro a dezembro, não tem necessidade de eu repetir essas informações em diversas colunas diferentes. Eu posso manter em uma única coluna, até para não pesar muito a planilha, e travar a coluna quando eu realizar o cálculo. Então aqui eu vou fazer basicamente o que eu fiz lá no exercício anterior, aqui na célula R6, faturamento de outubro do produto A, eu vou multiplicar, colocar igual a L6, que é o preço unitário, vezes, que é o asterisco, N6, que é o volume vendido em outubro do produto A, ok? R$ 704. Então, quando eu pegar essa célula aqui, der um Ctrl C, copiando, e colando para as demais aqui, o que vai acontecer?
ele vai funcionar para a coluna R, que é referente ao faturamento de outubro. Por quê? Porque eu não andei a colagem entre colunas para o lado, só para baixo. Então ele manteve aqui na mesma coluna, fazendo referência aqui na minha fórmula, a coluna L. Ele não saiu ali da coluna L, só colou para baixo, no caso aqui de outubro. Então outubro ficou certinho. Agora novembro, ele já correu, ou seja, o meu volume está certo, ele está pegando da coluna O e multiplicando pela coluna M que está vazia, que está ao lado, é uma coluna ao lado da coluna L. Por quê? Porque eu não travei a coluna L, na coluna L. Então ele correu para a coluna M, ok? E assim para todas as linhas. E aqui em dezembro ele correu para a coluna N. Ou seja, em dezembro está pior ainda, porque eu estou multiplicando o volume de dezembro pelo volume de outubro, que está errado, teoricamente. Eu teria que multiplicar o volume de dezembro pelo preço unitário para eu chegar no meu faturamento. Ok? Então, o que eu preciso fazer aqui? Vou voltar aqui, vou apagar tudo. E aqui na minha fórmula, eu preciso congelar a coluna L. Ou seja, eu preciso congelar a coluna que contém a informação do meu preço unitário. Então aqui, eu seleciono a célula L6, ok? Em qualquer lugar aqui da célula L6, vou deixar aqui atrás, no início, antes da célula, da coluna referente à célula, ok? E aqui eu dou 1, 2, 3 F4. Ou seja, para eu congelar a coluna, eu preciso colocar o cifrão na frente da célula. Só um cifrão na frente da célula toda. Ou seja, só um cifrão na frente do L, que representa a coluna, que é uma letra que representa uma coluna do Excel. Ok? Já que as colunas são representadas por letras e as linhas são representadas por números. Então, como eu tenho somente um cifrão na frente, atrás, antes, no caso, da minha letra, que representa uma coluna do Excel, isso quer dizer que eu estou congelando somente essa coluna. E como não tem cifrão antes do número 6, que representa uma linha do Excel, isso quer dizer que somente a coluna está congelada e a linha não está congelada. Ok? Então aqui eu posso copiar esse resultado, colar especial, fórmulas, pronto. Agora, tanto o faturamento de outubro, quanto o faturamento de novembro e o faturamento de dezembro, ele só correu a informação do volume, mas manteve lá travado na coluna L, que é a coluna do meu preço unitário. Ok? Ou seja, para travar a coluna, para congelar a coluna, eu tenho que dar 3 F4. Ou seja, eu tenho que deixar o cifrão antes da célula, no caso aqui, nesse caso aqui especificamente, antes da célula L12, ou antes da letra, que é a mesma coisa. Ok? Só um cifrão antes da letra ou antes da célula toda. Beleza? E agora eu vou ensinar a vocês como trabalhar com congelamento de linhas. Então aqui eu tenho uma situação totalmente diferente, né? Que aqui eu estava falando só de vendas até então, só de faturamento. E aqui eu tenho um pequeno relatório da área de recursos humanos, área de RH aqui e DP. Então aqui eu tenho o nome de 5 colaboradores, entre as colunas E e AD, do João a Maria, João, Carol, José, Gabriel e Maria. E aqui eu tenho o salário por mês de cada um desses colaboradores. E eu tenho o salário por dia de cada um desses colaboradores, que nada mais é do que o salário por mês dividido por 30. Beleza? Por que eu tenho o salário por mês e o salário por dia aqui de cada um desses colaboradores? Porque eu quero encontrar, quero calcular o quanto que a empresa tem que descontar desses funcionários pelas faltas que eles tiveram nesses 3 meses aqui, em cada um desses 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Ok?
Então, por exemplo, o João ele teve 2 faltas em janeiro, a Carol teve 4 faltas em janeiro, 1 falta em fevereiro e 3 faltas em março, o José, 3 faltas em janeiro, nenhuma em fevereiro e 3 em março, o Gabriel, 4 também em janeiro, 3 em fevereiro e 2 em março, Gabriel é o que mais faltou aí, ok? E a Maria não teve nenhuma falta em janeiro, teve 4 em fevereiro e 2 em março. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que multiplicar o número de faltas de cada funcionário pelo salário do dia, o equivalente ao que ele ganha no dia. Ok? Então, aqui na célula Z12, eu quero encontrar o desconto do João em janeiro, igual célula Z6, que tem aqui o salário por dia do João, R$ 95,00, vezes, que é o asterisco, célula Z8, que contém aqui a quantidade de faltas dele nesse dia. Ou seja, em janeiro eu tenho que descontar R$ 189,00 do João. Basicão, né? Então aqui eu seleciono a célula Z12, que é onde eu fiz a fórmula, vou lá, copio, seleciono todas as outras células, colo especial fórmulas, ok? Nesse caso aqui, somente para a linha 12, que é referente ao desconto de janeiro, eu tenho as informações corretas, porque eu estou me baseando aqui no salário diário que está na linha 6, ok? E aqui em fevereiro ele correu, ou seja, ele pulou do 6 para o 7, e aqui em março ele pulou do 7 para o 8. Então, fevereiro e março estão errados. Então, para corrigir isso, eu preciso congelar a minha linha. Eu preciso congelar a linha 6, que tem lá o salário por dia de cada um dos funcionários. Então, vou apagar tudo aqui novamente, como eu fiz no outro. E aqui, eu vou editar essa fórmula, Z6 vezes Z8, ok? E aqui em cima do Z6, pode ser em qualquer lugar aqui do Z6, eu deixo o cursor piscando, agora eu vou deixar no final aqui, e vou apertar 2 vezes a tecla F4. Então, 1, 2. Agora, o cifrão ele ficou no meio, entre a letra Z, que representa a coluna, e o número 6, que representa a linha. Ou seja, o cifrão ficou antes do número 6. Isso quer dizer que ele está congelando a linha 6. E como antes da letra Z não tem nada, isso quer dizer que nesse caso aqui, somente a linha 6 está congelada. Ok? Então eu dou 2 F4 para congelar somente a linha, 3 F4 para congelar a coluna, somente a coluna, e um único F4 para congelar tanto a linha quanto a coluna, que no caso é a célula toda, que foi o primeiro exercício aí realizado na live de hoje. Beleza? Então aqui agora eu posso copiar essa fórmula dessa célula, selecionar as células de baixo do lado, para os outros funcionários e para os outros meses, e ele vai manter travado lá na coluna, na linha na linha 6, e vai deixar correr aqui, vai pegar somente o número de faltas referente a cada mês, janeiro, fevereiro e março, de cada funcionário. Beleza? Aqui os exemplos são bem básicos. Vocês podem estar achando até, pensando isso, né? Que esses exemplos são bem básicos, são com muitas poucas informações. Aqui no caso, nesse último exemplo aqui, que é o de congelar linhas, eu estou trabalhando com somente 3 meses, somente 5 nomes aqui de funcionários, mas eu poderia ter centenas de funcionários ou até milhares de funcionários e poderia ter uma série de linhas aí referente a dias, ou a semanas, ou a meses, ou a anos. Então, esse macetinho aí do congelamento de células e o congelamento de linhas e colunas
Ele é muito utilizado quando você está trabalhando com grandes relatórios, com muita informação, com relatórios pesados, com muitas linhas, com muitas colunas. Eu, particularmente, de muitos anos para cá, eu já tenho no sangue, toda vez que eu vou construir uma fórmula, eu congelo tanto a linha, se no caso eu estiver construindo, para colar depois nas colunas ao lado, ok? As colunas à direita, ou até à esquerda, dependendo do caso. Ou quando eu vou colar para baixo, quando eu estou construindo uma fórmula que eu sei que eu vou ter que colar aquela fórmula para baixo, para as demais linhas, eu já construo ela, na própria construção dela, daquela primeira célula ali que eu estou trabalhando, eu já congelo a linha. Então, assim, você tem sempre que pensar na frente. Você tem que pensar nos próximos passos que você vai executar quando você está criando um relatório, quando você está criando uma planilha, quando você está trabalhando com muitas informações no Excel. Então, para você trabalhar mais rapidamente, não perder muito tempo, você já constrói, é uma dica que eu dou aí para vocês, de vocês já construírem as fórmulas fazendo congelamento de linhas, colunas e células, dependendo de cada caso aí, obviamente. Ok, pessoal? Até no PROC-V, no SOMA-C e por aí vai. Nós vamos trazer exemplos aqui em próximas lives, em lives futuras, do congelamento de células, colunas e linhas, trabalhando com PROC-V, com C-erro, com C, CE, CO, etc. PROC-H, SOMA-6, SOMA-C, CONT-C, CONT-6, por aí vai. Trabalhando com centenas e até milhares de linhas e colunas para vocês entenderem como é que isso funciona na prática. Ok? Então, eu estou finalizando essa live. Estou mandando um abraço aí também para o Gustavo Silva, que mandou uma boa noite aqui nos comentários da live. Boa noite, Gustavo. Só para falar para vocês aqui que todas as lives que nós fazemos aqui, toda terça-feira, às 21 horas, aqui na fanpage da Pense Excel, elas ficam lá na plataforma da penseexcel.com. Então é só vocês acessarem lá www.penseexcel.com e lá vocês conseguem visualizar todas as lives que já foram realizadas aqui na fanpage da Pense Excel, inclusive baixar o exercício de cada live e conferir o gabarito depois. Ok, pessoal? Então é só vocês se cadastrarem, não precisa nem assinar a plataforma para ter acesso aos conteúdos das lives que já foram feitas. Aqui vocês podem vir e entrar ou em Assine Agora, tanto faz. Entrar não, desculpem, Comece Agora ou Assine Agora. E aqui ele pede para escolher um plano. Vocês escolhem um plano, mas não necessariamente precisa pagar para assistir as lives, ok? E aqui só fazerem um cadastro com nome, e-mail e telefone, criar uma senha, continuar, e vocês já vão ter acesso aí a vários materiais aí dentro da plataforma que são disponibilizados de forma gratuita, tanto planilhas para downloads, quanto as próprias planilhas das lives, como eu acabei de falar também, né? Entre algumas aulas cortesias e etc. Vagas de empregos que pedem conhecimento de Excel e VBA e etc. Ok, pessoal? Então, uma ótima semana para todos aí. Feliz Dia dos Namorados. Eu vou lá que minha esposa está me esperando para a gente jantar ainda. Fiquem com Deus e boa noite e bom descanso. Tchau, tchau, pessoal.